naquele momento, né, que pode até determinar uma série de outras reflexões, né? Então, de modo que a minha concepção de poesia mudou. Eu comecei como um poeta acadêmico. Eu nasci em São Luís do Maranhão, ou seja, em Macondo. Sabe o que é Macondo? Aquela cidade onde tudo acontece 100 anos depois. O movimento modernista só chegou em São Luís lá para 1900. O movimento de 22 chegou lá em 1949. Então eu era um poeta acadêmico. Eu escrevia como Olavo de Lago, né? Ricardo, Sondeto. E o Sarney era modernista, era vanguardista. Sarney, que é da minha cidade, tem a minha idade. E Bandeira Tribus era descendente de português, tinha estudado em Lisboa, e então era vanguardista, estava a par de tudo que a nova poesia tinha criado e tal. Mas eu continuava fazendo sonetos. Até que um dia eu descobri um livro chamado Poesia Até Agora, Carlos Drummond de Andrade, numa livraria. Aí eu abri o livro e está escrito assim: Lua diurética. Eu falei, pô, lua diurética? Pô, tá doido, poesia. Alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, viva eu cá na terra. Agora, lua diurética, pouco demais, né? Escreva o teu nome com letra de macarrão na sopa. Achei estranho aquilo, né? Aí eu fui ler a biblioteca pública, né, para tentar entender. Aí fui ler o Mário de Andrade, um empalhador de passarinho. Fui ler Posso Maria Carpo, que eu fui descobrir na biblioteca para saber o que diabo era aquela poesia ali, né? E terminei entendendo. E aí descobri o seguinte, que a poesia que eu gostava, que eu fazia, era do mundo idealizado. Hora de leis, ouvindo estrelas, certo perdeste o centro, eu virei então, para ouvi-las, muitas vezes desperto, de água, janela, pálida. É um mundo idealizado. Agora, escreva o teu nome com letra de macarrão. É a realidade. Então imaginei. Ele está jantando nesse restaurante onde ele jantou com a namorada que foi embora. Ele não consegue esquecê-la. Então o nome dela está na letra do macarrão, na letra da sopa polândia. Então é uma poesia que nasce do cotidiano, que nasce da vida real, da vida afetiva. Não é que a outra poesia não seja legal, mas são coisas distintas. Então a novidade que revelou para mim foi isso, que é uma poesia que nasce do dia a dia, que nasce da vida banal. E aí abriu para mim, foi Maria Bandeira, Murilo Mendes, aí Fernando Pessoa, e Eliot, aí eu mergulhei no mundo, Rimbaud, Baudelaire, enfim. Aí se revelou um outro mundo, também muito rico, né? Que é o mundo da poesia. Ao longo da vida, eu aprendi, não quer dizer que seja verdade. O que é isso? Eu aprendi que a vida é inventada. Que aprendi alguma coisa que o acaso é um fator determinante da vida. Quer dizer, não está escrito o que vai acontecer. Eu sei que gente pensa o contrário de mim, mas eu acho assim, não está escrito. É isso.
O próprio poema nasce do acaso. Compreende? Quer dizer, é claro, acaso e necessidade são dois fatores, não é só acaso. Eu costumo contar a história da minha atual companheira, que é a Cláudia, a poeta da família, agora é ela, porque eu não escrevo mais. Então, mas como é que eu conheci a Cláudia? Eu era presidente da FUNAF, o ministro Antônio Aires me chamou e falou: Goulart, o Brasil vai ser homenageado na feira de Frankfurt este ano, e eu estou fazendo uma lista de escritores que vão representar o Brasil lá e incluir o seu nome. Eu falei assim: não devia ter incluído, eu estou funcionário do governo, não vou. Ele falou: escuta aqui, você antes de ser funcionário do governo, você é o poeta Goulart. Eu disse: mas cara, não, bom, então eu te demito e você vai. Precisa saber. Exagero. Agora eu vou, eu fui. Eu chego lá e encontro uma moça linda, que vivia na Alemanha, se encantou por mim ou por ela e vive comigo até hoje. Né? Então pergunto, se ele tivesse concordado comigo, eu não teria ido, não teria conhecido ela, a minha vida era outra. Teria sido outra e a dela outra. Não é verdade? Não é uma invenção, é verdade. Então, são esses fatores que determinam a vida. Agora, mas eu podia ter ido, ter encontrado, e ela não necessitava de mim nem eu dela, e ficava tudo por isso mesmo. Então é acaso e necessidade, não é só acaso. Não é só acaso. Porque quantas outras pessoas se encontraram naquela feira e não aconteceu nada? É acaso e necessidade. Então, mas a poesia também é assim. Eu tenho uma folha em branco. Ia saindo da casa da Cláudia e fui agredido por um jasmineiro. Cheiro de jasmim, de noite. Aí eu fui para casa, primeiro eu peguei o máximo de flores do jardim e aspirei. Aí vi que era selvagem, só era agradável de longe, era de tempo. O cheiro do jardim queimou a narina. Então, fui para casa. No dia seguinte, eu tive a necessidade de escrever um poema sobre aquilo. Então, a folha em branco de Anime. Na folha em branco, tudo pode ser escrito. Se o poema não existe, tudo pode acontecer ali. Qualquer poema pode ser escrito sobre o tema, vamos dizer, mas qualquer poema. Então, na página em branco, quando eu escrevo, tudo é possível. A probabilidade é total ali, né? Infinita, né? Na verdade, na página em branco. Mas quando eu escrever a primeira palavra, eu reduzo a probabilidade. Há menos acaso agora. A segunda palavra já é. Aí vai, daqui a pouco, tudo vira necessário a tal ponto que nada entra no poema que ele não determine, ele, o poema.